Começamos agora a entrevista com a cabeça de lista do PSD-CDS à Câmara Municipal de Sesimbra, Lénia dos Anjos. Para começar, quem é a Lénia? Como é que se gosta de apresentar? A Lénia é pechita por natureza, como eu gosto de dizer. Sou nascida e criada, mais precisamente fui criada na freguesia de Santiago, no bairro da Misericórdia, em casa da minha avó. Sempre morei na freguesia do Castelo, que é a minha casa, e trabalhei 11 anos na Quinta do Conde. Por isso, dos 40 anos que a Quinta do Conde vai fazer, tive lá 11 anos da minha vida e sempre vivi e cresci e estudei no nosso concelho, até ser possível, até o 12º ano. Por isso acho que a alma sesimbrense é aquilo que me caracteriza, é isso que eu quero. Sou mãe de uma adolescente com 16 anos, que conheço uma realidade vista aos olhos dela, que é sempre diferente da minha com 46, e sempre estive também no movimento associativo, sou membro de uma associação há 25 anos, fui catequista há mais de 20 anos, acho que é quase como uma missão política. Eu costumo dizer que a política é como o associativismo e temos que dar de nós. E foi aí que também acabei por dar este passo, porque acho que faz parte do que podemos fazer um bocadinho melhor pela nossa terra. E o que é que a trouxe para a política? Eu vim para a política, tinha 21 anos de idade. Eu fui autarca, uh, fui deputada na Assembleia da Junta de Freguesia de Santiago, fiz os 4 anos no meu mandato. Era uma jovem reverente à altura que questionava se hoje em dia ainda sou assim um bocadinho, às vezes inconveniente, no sentido de questionar as coisas e querer perceber, na altura ainda era mais. E isso acho que me fez afastar da política, porque a política não estava preparada para estes desafios, para os jovens questionarem e para os jovens ter a sua voz. E acabei por me afastar. Nos 21, 4 anos no mandato, há 4 anos atrás tive o desafio de voltar a ser candidata e cabeça de lista à Junta de Freguesia de Santiago. Para mim, na altura, não questionei, disse logo que sim, é um passo em frente. Aliás, achava que que o meu PSD em Sesimbra precisava de uma nova vida, uma vida que se calhar eu queria dar aos 21 anos e não me permitiram, e agora, o ter voltado há 4 anos, nunca mais parei. Comecei a nível distrital, sou membro da distrital do PSD, sou conselheira nacional do PSD e sou presidente da secção de Sesimbra. E há 4 anos esta parte que não parei e cada vez mais Como é que envolvida. surgiu a passagem para a cabeça de lista à Câmara Eu acho que foi Municipal? um bocadinho natural por este aspecto, não é? Porque o trabalho desenvolvido aos últimos 4 anos, não só por mim, mas pela equipa que me acompanha, acabou por ser natural. E quase que posso lhe dizer que no dia que foi votado o meu nome para ser a cabeça de lista por indicação do PSD, eu não votei em mim. Foi aprovado por unanimidade, porque eu acho que acabou mesmo por ser natural. A equipa toda que me acompanha é a mesma já há mais de 1 ano e meio, em Sesimbra. E foi mesmo natural, porque o nosso trabalho tinha sido contínuo, eu acabei sempre por dar a cara pelo PSD em Sesimbra neste último ano e meio, e acabou por ser a Lénia dos Anjos que andava sempre à frente do PSD Sesimbra durante este tempo, e acabou por ser natural. Muito bem, vamos passar para os temas da Câmara Municipal. Começamos pela educação. A descentralização de competências nesta área tem trazido inúmeros desafios para a gestão autárquica, em virtude, sobretudo, do desfazamento entre o dinheiro que o Ministério transfere e o Exatamente. que as escolas reclamam. Por exemplo, embora estejam a ser cumpridos os rácios estabelecidos por lei, faltam assistentes operacionais nas escolas. Ainda hoje fiz uma visita a um agrupamento escolar e falámos sobre o tema. Sem contar com a revisão dos rácios por parte da tutela ministerial, que é algo que à partida não tem controlo, o que fará a sua candidatura para colmatar esta necessidade de assistentes Nós temos uma operacionais? proposta concreta que é termos uma equipa móvel dentro da parte da educação do município, em que esta equipa móvel, que não está num banco para ser contratada, ou seja, são efetivos e são trabalhadores do município, ou trabalhadoras do município, e esta equipa móvel está sempre disponível diariamente para que, caso seja necessário num dos agrupamentos, comatar imediatamente essa falha, por uma baixa, por uma ausência. Esta equipa vai estar no terreno, que não conta para os rácios, mas que acrescenta valor e acrescenta pessoas que sejam necessárias para comatar. Mas isso acha que traz estabilidade à escola? Estar. Não traz estabilidade, mas também a nível de ser uma pessoa nova, é nesse aspecto que está-me a Sim, perguntar, sim. mas garante que haja os serviços mínimos necessários para a escola funcionar.
E para além disso, neste caso, questioná-la sobre a opção que a CDU tem tomado, tem contratado mais assistentes operacionais para além do rácio, suportando essa contratação com o orçamento municipal. No entendimento do PSD, este é o caminho que a autarquia deve seguir? É o caminho que deve seguir, mas tem que ser mais além, porque existe neste momento um banco de reserva, por assim dizer, em caso seja necessário fazer uma contratação, só que essa contratação não é imediata. E ao termos uma equipa móvel diariamente no terreno, a colmatar as necessidades, porque às vezes são baixas de 1 ou 2 dias, ou ausências de 1 ou 2 dias de algumas funcionárias, e isto pode ser colmatado de imediato com uma equipa móvel. Eu acho que podemos ir mais além nesse aspecto. Mas na opção que a CDU tem feito, há cada vez mais contratações a partir do próprio orçamento? Qual é o limite? É uma opção sustentável a longo prazo? Toda a descentralização que houve na parte da educação não é sustentável. Estamos a ter um déficit superior a 4 milhões, segundo a informação que temos e que nos é disponível. Agora, tem que se negociar junto do governo o incremento destes valores. Isso, eu penso que também o município tem feito isso, mas tem que ser feito este trabalho. Mas o certo é que a educação é fundamental e o funcionamento das nossas escolas é fundamental e crucial para a vida e para o crescimento do nosso concelho. E tem que ser feito este esforço. Ainda sobre a educação, mas falando nas crianças com necessidades educativas específicas, há relatos de que continuam, de alguma forma, a ser discriminadas no acesso à educação em Sesimbra, apesar de ser dada prioridade a estas crianças na inscrição para a escola a tempo inteiro, os antigos ATL. Quando uma criança com necessidades educativas específicas precisa de ter uma pessoa só para si a acompanhá-la permanentemente, o acesso aos antigos ATL acaba por ser vedado a estas crianças porque não existem pessoas contratadas para o efeito no âmbito dos concursos. A Câmara Municipal agora adiantou que estava a contratar assistentes operacionais por Específicas parte do na área. município para também cobrirem esta parte, mas que soluções tem a sua candidatura para tornar a educação do Conselho mais A inclusiva? educação especial é uma área que a nível nacional ainda existe muita falta de formação específica e não é fácil contratar pessoas para esta área específica. É certo que principalmente, e não é da competência direta do município, mas terá que ser revista, principalmente no segundo e no terceiro ciclo. No terceiro ciclo, então, ainda é mais complicado arranjar-se alguém que acompanhe um aluno. É uma grande falha, até do próprio sistema de educação em si, mas que, por exemplo, no primeiro ciclo nós temos excelentes exemplos. Temos a escola do primeiro ciclo de Sampaio, que é um exemplo na área da educação especial. Na Quinta do Conde também temos um gabinete na Michel Giacometti com apoios. Agora vamos ter que ir um pouco mais além, mas é muito Mas uma o que área em muito concreto, difícil. o que é que a autarquia pode fazer? Aí tem que ser na contratação de técnicas de ensino especial, de apoio. E haverá orçamento suficiente para isso? O orçamento, nós, de 2024 para 2025, o orçamento subiu 7 milhões de euros. Estes 7 milhões de euros, se formos analisar, foram muito canalizados para as obras que estão em curso neste momento. Finalizando obras concretas como que estão a ser investidas na Quinta do Conde, pode haver verbas disponíveis para aquilo que realmente interessa a nível da educação. E aí também entra a questão do apoio da equipa móvel e do ensino especial. Acabando por se realocar este incremento de orçamento que houve, porque tivemos 7 milhões de euros de um ano para o outro, em que redução de impostos apenas tivemos cerca de 800 mil euros, ou seja, podemos ir aqui um pouco mais além, no nosso entender. Para terminar a questão da educação, falemos de creches. Elas são gratuitas, mas faltam vagas, sobretudo nesta zona da área metropolitana de Lisboa. Que propostas têm para resolver, ou pelo menos para diminuir a dimensão deste problema? Qual é a vossa visão relativamente à falta de creches? Nós tivemos várias visitas ao longo da pré-campanha e já durante a campanha. As nossas IPSS não têm capacidade para crescer mais por si, por isso vão ter que ser apoiadas nesse aspecto. Infelizmente também tivemos a Casa do Povo, que acabou por encerrar por outros motivos, mas que aumentou ainda mais a necessidade que nós temos a nível da infância. Agora, o município pode, no pré-escolar, aumentar a sua capacidade nas suas escolas, pode e deve, com incremento. Houve algumas escolas que tiveram incremento aberto, abriu mais uma sala na Quinta do Conde, mas que não é suficiente. Agora, tem que se apoiar as IPSS para aumentar as suas De que forma é infraestruturas. que esse apoio pode ser
formalizado. O apoio às IPSS e ao associativismo é público e agora estamos numa revisão do protocolo que será revisto logo no início do mandato, que passou aqui da gestão da CDU para a nova gestão e será agarrado logo desde o início, porque as IPSS necessitam mesmo deste apoio porque é uma necessidade da nossa população. Nós não temos capacidade neste momento para agregar toda a infância e a pré-infância, não temos. Mas se as IPSS não têm capacidade para criar Não mais tem salas... capacidade financeira, tem que ser com apoio. Mas, por exemplo, estamos a falar da construção de... Ampliação de infraestruturas ou até E isso arrendamento. enquadra-se nos apoios no regulamento do associativismo? Não. O regulamento do associativismo tem uma área específica para as IPSS. Mas o que eu queria perguntar é se é suficiente para obras dessas dimensões. Dessas envergadura, não na sua totalidade, o apoio não é na sua totalidade, mas com apoio consegue-se que algumas IPSS com capacidade financeira para o fazer, nem todas não conseguem, é lógico. Muito bem, vamos passar para a habitação e para o ordenamento do território. De acordo com os censos de 2021, mais de 30% dos alojamentos no concelho são de uso sazonal ou secundário, e para essa percentagem contribuem em larga medida a freguesia do Castelo, onde a percentagem é 36%, e aqui Santiago, onde quase 60% dos alojamentos são de uso sazonal ou secundário. Os censos dizem também que existe um número muito reduzido de alojamentos vagos. Tendo em conta esta realidade, qual é a sua interpretação? Faltam casas em Sesimbra ou as habitações já existem, mas estão destinadas a outros fins? Que propostas têm o PSD e o CDS para a crise da habitação? A nossa coligação tem a proposta, principalmente na freguesia de Santiago, que temos o grande objetivo de voltarmos a ter os 5.000 habitantes. Essa será uma meta que nós temos em cima da mesa e será uma prioridade, principalmente para a habitação jovem de arrendamento. O incentivo, temos no nosso programa uma linha que é apoio aos privados, porque nós temos muitas casas que estão fechadas que as pessoas têm receio de as arrendar e acabam por estar fechadas. Nós temos no nosso programa uma proposta de fazer um pouco, não é pouco, é mesmo intermediários, em que se dê um incentivo a quem tem as suas casas fechadas, que não aluga sequer, nem a nível sazonal. Mas que tipo de incentivos? Sermos intermediários para que seja cumprido o contrato de arrendamento. Legalmente isto é possível, já existe em outros municípios, no nosso não é feito e está no nosso programa e vamos implementar. Porque nós temos muitas casas fechadas que ou são alugadas apenas no verão ou então de todo estão completamente fechadas porque as pessoas têm receio e acabam por ser as suas casas fechadas. Agora, quando falou de habitação para jovem, qual é o modelo que o PSD e o CDS propõem? O modelo será construção para habitação jovem de arrendamento. Para venda apenas se conseguimos alterar as condições, porque neste momento já temos um edifício na nossa freguesia de Santiago, adquirido há 5 anos, que está a ser vendida já às frações ao triplo do preço que foram adquiridas. Por isso, construção para venda a custos controlados, só se conseguimos mudar as regras. Se não mudarmos as regras, vamos apenas avançar para o arrendamento. Sabemos que existem 3 processos em cima da mesa que, em princípio, não serão enquadradas dentro do PRR, que vamos perder esses 3 processos para novas habitações. Temos em construção na freguesia do Castelo e aprovada pelo menos a indicação que a presidência da Câmara nos diz é que está aprovada para a Quinta do Conde, mas eu não acredito, eu penso que seja um destes 3 processos que não vão andar para a frente, por isso que temos que avançar com novos processos de construção para arrendamento, principalmente para os jovens. Quando fala em arrendamento, nestes dias temos falado muito do conceito de renda moderada. Como é que o avalia? 2.300 euros como o limite para este benefício fiscal que o Governo está a criar? Se formos ver o arrendamento, até no nosso concelho, nós temos T2 na freguesia do Castelo arrendados por 1.250 euros. Se formos para concelhos como Lisboa, Porto, esses valores dos 2.400 euros depressa lá se chega. Se virmos aqui à realidade do nosso concelho, 2.400 euros já estamos a falar de imóveis já com algum valor e que sem capacidade financeira dos nossos municípios para lá chegar, ou uma grande parte dos nossos municípios para lá chegar. Agora, ser até 2.400 euros, rendas de 400, de 500 estão englobadas. Agora, ser até no nosso concelho, infelizmente também já temos rendas bastante inflacionadas. Mas a questão, já agora, não tenho a informação sobre o nosso concelho relativamente à mediana, mas o Expresso noticiava hoje ou ontem que a mediana no Seixal, o nosso concelho vizinho, é 756 euros. À partida,
as medidas que se tomam neste momento são para combater a crise da habitação, ou seja, os preços estarem O muito altos. Seixal é dos concelhos que mais habitação social tem. Sim, e é E isso que é está a influenciar a mediana, mas porque em Lisboa e no Porto também não ultrapassa os 1.200 euros, a mediana das rendas. um jovem licenciado com uma boa profissão e com um bom vencimento não tem uma casa a menos neste momento em Lisboa por volta dos 1.500 euros no mínimo. Sim, mas a questão que se coloca aqui, eu percebo que as rendas abaixo de 2.300 estão todas Estão abrangidas. todas abrangidas. Certo, mas à partida, esta medida seria para combater as rendas estarem altas e, portanto, beneficiando um senhorio que coloca uma renda a 2.300 euros, porque é que o senhorio de 1.000 não vai querer subir? Como é que isso vai ajudar a descer os preços? Qual é a lógica? É a questão que muitas pessoas colocam. A questão é mesmo a nível do apoio, porque se nós queremos também beneficiar, infelizmente, a classe média que tem sido muito fustigada nos últimos anos, temos que ir para valores um pouco mais além. E a classe média no nosso concelho E também tem subido imenso. qual é a definição da classe média para a Lénia? Ou para o PSD? Eu englobo-me na classe média, sou bancária de profissão, não é? Sim. Tenho a minha vida, consigo ter a minha casa, sou divorciada de E sustento teria a minha capacidade vida para pagar sozinha. uma renda de 2.300 euros? Não, mas lá Então está. não é só para a classe média. Mas a classe média, a classe alta, as rendas são muito superiores a 2.300 euros. Mas a classe média tem sido bastante fustigada e um casal da classe média consegue suportar rendas perto dos 2.000 euros. Um casal consegue. Eu não consigo, sou divorciada. Sustento-me a mim sozinha e já não chego a esses valores. Muito bem, acho que percebemos mais ou menos a sua posição. Vamos passar para o PDM. As críticas ao atual Executivo pela demora na revisão do Plano Diretor Municipal são muitas. O que é que fará para acelerar essa revisão? Sabemos que o cronograma do Presidente da Câmara aponta para que esteja resolvido em setembro de 2026. Eu não acredito. Pelo aquilo que eu estive a analisar, pelo menos 2 anos para o PDM estar concluído. Ele tem estado muito estagnado, não tem sido feito o trabalho necessário para que ele esteja pronto no próximo ano. No nosso entender, não estará. Será necessário 2 anos para o finalizar. E é isso que o faremos. Em 2 anos tem que estar finalizado. É certo que ele já está de alguma forma avançado, pelo menos, mas qual é a visão política que acha que este novo PDM deve ter? Temos que salvaguardar, principalmente, aqui um regulamento das zonas urbanas e das zonas mais rurais. Nós, para quem cá vive, nós temos assistido, principalmente na freguesia do Castelo, e basta passear pela freguesia do Castelo e vemos o desordenamento total. Existem moradias espalhadas por tudo o que é sítio na nossa freguesia. Isto, se não se fizer nada, daqui a pouco tempo, temos completamente a freguesia do Castelo construída. Porque a pouco e pouco, as aldeias têm crescido e já estão praticamente unidas em muitas zonas. E este ordenamento é urgente, isso, para ser sustentável. Falemos dos empreendimentos turísticos. Que posicionamento é que assumem relativamente aos que já estão licenciados para a zona entre o Meco e o Cabo Espichel e também para a Mata de Sesimbra? Eu, por acaso, não verifiquei, não sei se responderam à carta que o movimento cívico do Meco fez. Se não, qual é o vosso posicionamento? Nós não conhecemos os projetos a fundo. Aliás, tentámos pesquisar sobre cada um deles e a informação que está disponível é muito pouca. Apenas sabemos, pelas entrevistas que o Presidente Francisco Jesus tem dado, alguma informação que ele também tem prestado, mas a nível documental há muito pouca informação disponível para se conseguir dar uma resposta vinculativa. Agora, uma coisa é certa, temos duas vertentes. Temos o nosso património natural que tem que ser preservado e não é certo, e no meu entender, compararmos Sesimbra à Grândola é escandaloso, porque nós de todo vamos lá chegar. Aliás, se formos comparar, se formos permitir isso, Grândola também tem sido uma Câmara da CDU, comunista. Por isso, tem permitido fazer. Segundo o que o nosso Presidente de Câmara nos tem dado a entender, não vai pelo mesmo caminho e não estamos aqui a falar de situações iguais a outros concelhos. Agora, preservação tem que ser feita, a negociação de infraestruturas tem que ser feito. Agora, uma coisa é certa, a nossa economia precisa desenvolver. Agora, não a todo custo.
Este tipo de empreendimentos, o que é que pode trazer de novo para a economia? Pode trazer mais emprego, pode trazer um desenvolvimento a nível turístico, mas que seja enquadrado mais no ecossistema, é o nosso entender, porque o ecoturismo neste momento cada vez está mais em voga e é por aí que nós queremos que o nosso concelho evolua. O ecoturismo mais sustentável. Nós temos exemplos mundiais extraordinários de empreendimentos turísticos que não afetam, como se tem dado a entender, que irá afetar os empreendimentos que estão aprovados. Por isso, conhecer bem os projetos. Portanto, a pergunta é mesmo, se for eleita, o que é que fará relativamente a isso? Primeiro que tudo, conhecer bem os projetos, reunir com os intervenientes dos mesmos, saber o que é que foi negociado, sabemos a nível de condições de contrapartidas de infraestruturas, que é fundamental porque vai pressionar imensas as nossas infraestruturas, e isto tem que ser feito no imediato, para depois então tomarmos decisões mais vinculativas e vermos em concreto o que é que já está aprovado e licenciado, porque também não temos indicação sobre concretamente o que está aprovado e licenciado. As infraestruturas, precisamente junto a esses empreendimentos, estão asseguradas pelos promotores, estão asseguradas, peço perdão, mas nos grandes acessos ao concelho, os municípios já sofrem com muito trânsito na maior parte do ano. Primeiro, que impacto terá a construção destes empreendimentos na mobilidade de fora para dentro do concelho e que soluções trazem para diminuir o trânsito nessas vias que nos ligam a Lisboa, onde tantos trabalham e estudam? É preciso muita paciência para entrar e sair de Sesimbra e para ir trabalhar para fora e estudar fora. É mesmo preciso muita paciência. Por isso, se vamos incrementar a circulação e o acesso ao nosso concelho, tem que haver alternativas. Agora, e principalmente nós temos estradas que estão completamente degradadas, nacionais. Estamos sempre a ouvir o município dizer que não é da sua competência, mas é da sua competência reivindicar e fazer com que sejam definitivamente arranjadas e construídas. Tanto que temos o caso da Estrada da Lagoa da Albufeira, que temos tido inúmeros acidentes mortais, infelizmente, porque a estrada está completamente degradada. Agora, aumentar as estradas para sair de Sesimbra é um bocadinho complicado. Neste momento também temos a situação dos acessos da Quinta do Conde aos transportes públicos, nomeadamente ao comboio, completamente entupidas, tanto de manhã como ao final do dia. Durante a semana, ao fim de semana, ao incrementarmos o turismo ou termos mais acesso, vamos ter maior pressão ao fim de semana. Quando diz que é difícil aumentar as ligações, então como é que se resolve o problema? Temos que reformular as estradas que temos. Acha que basta repavimentá-las? Não. Tem que ser mesmo repensadas e nós somos o único concelho que não tem uma única, nem que seja mini autoestrada ou uma via rápida. Não temos nenhuma. Por isso os nossos acessos têm que ser todos repensados. Se queremos dar o passo em frente, os acessos têm que ser repensados. Mas e a Câmara Municipal tem capacidade para fazer com que uma via rápida chegue até aqui? Tem que ser Ou em, sempre em negociado que, em que com a âmbito é que tutela. isso pode ser feito? Tem que ser sempre feito com a tutela. Agora tem que ser um projeto em conjunto. Tem que se comprovar em concreto quais são os projetos e o que é que vai incrementar a nível de população e de acessos ao nosso concelho e se é viável ou não a curto prazo, ou então fazer-se faseadamente para que os acessos também o acompanhem, o que neste momento não estou a ver acontecer a curto prazo. Mesmo dentro do concelho há locais críticos a nível de trânsito, tanto na Quinta do Conde como aqui na zona de Santana. Que propostas tem a coligação para resolver ou atenuar este problema? Na Quinta do Conde temos o célebre nó de Negreiros que nunca mais anda para a frente. Tem que haver aqui uma negociação entre os municípios que estão envolvidos e com o Ministério, que tem que avançar. Temos ouvido muito falar sobre o assunto, mas eu creio que o projeto não está assim tão avançado como se tem falado. Tem que ser mesmo feito e feita a sua reivindicação. Os acessos, lá está, fala-se muito no acesso pedonal à estação de Coina, mas eu acho que temos que ir mais à frente e reivindicar um novo acesso por cima da autoestrada que saia da Quinta do Conde para o Concelho do Seixal. Só assim conseguimos aumentar a capacidade, porque as duas saídas que nós temos não resolve. Temos o acesso entre as três freguesias, tem que ser arranjada uma alternativa. Fala-se muito na estrada dos Almorqueves, mas existem outros troços que podem ser pensados
para que seja possível circular dentro do nosso concelho, que também vai facilitar e retirar o trânsito da estrada direito à Nato ou até direito a Azeitão. E depois temos a nossa vila, que está completamente... A geografia também não ajuda, nós não conseguimos mover a nossa vila daqui do nosso cantinho espetacular junto ao mar, mas temos o troço que poderá ser considerado que é o Porto de Abrigo até ao Zamujal. Existe um processo já há muitos anos, um projeto há muitos anos, que o Porto de Abrigo seria ligado à Carrasqueira. Esse projeto, que achamos que é megalómano e não vai resolver a curto prazo, nem se consegue que ele avance tão rapidamente, a alternativa é fazer um excerto desse projeto, do Porto de Abrigo até ao Zamujal de Cima. Falemos de transportes públicos. Há lugares do concelho com uma frequência de autocarros reduzida e, por exemplo, para Lisboa, por vezes há quem não consiga apanhar o autocarro porque ele já chega à paragem totalmente lotado. Este problema verifica-se sobretudo no regresso a Sesimbra, com muitas pessoas a não poderem entrar no autocarro em Alcântara ou no Pragal, porque já está cheio e têm de esperar horas para voltar a casa. Que propostas têm para melhorar a rede de transportes públicos do concelho? O contrato com a Carris tem que ser revisto. Definitivamente tem que ser revisto. Não está a corresponder de todo às necessidades do nosso concelho. Mesmo para quem vai trabalhar ou estudar, ou mesmo quem queira vir trabalhar para cá. Nós temos muita restauração que não consegue que venha para cá trabalhar pessoas fora do concelho porque não há transporte à noite. E é impossível conseguir-se que haja um turismo sustentável, uma economia local sustentável, se não houver meios de transporte que o permitam que desenvolva. E principalmente aumentar muitas carreiras a horários mais críticos, porque tem mesmo que ser. Agora, só com Carris é que é possível, porque tem que aumentar, tem que ser renegociado o concreto e tem que se exigir que sejam arranjadas soluções, principalmente em muitos horários que é mais complicado. Depois de alguns incidentes neste verão, a Lénia escreveu nas redes sociais que, se for necessário, é preciso sair do navegante e cria-se condições para os sesimbrenses, com o apoio do município, para não terem aumento do valor do passe. Porque permitir livre acesso a quem vem destruir a nossa paz, desculpem lá, mas não, são as palavras. A minha pergunta é: incidentes pontuais e provocados por um número reduzido de pessoas devem resultar numa consequência coletiva que pode prejudicar também trabalhadores, jovens que também vêm pacificamente à praia, porque com certeza não serão a maioria? Infelizmente não foi uma situação pontual, é uma situação já há uns anos esta parte que tem vindo a aumentar e todos os verões temos tido problemas. Agora, quando eu escrevi isso é mesmo uma situação limite, não é? Se isto continua a acontecer, alguma coisa tem que ser feita. E tal e qual como é uma característica minha, eu adoro provocar. Foi uma reação a quente? Foi provocar. Talvez, um bocadinho de sentimento de alma de sesimbrense, como eu costumo dizer. Porque vir estragar o que é nosso, tal e qual como eu digo, é muito complicado. Agora, alguma coisa tem que ser feita. O certo é que desde que o navegante começou, todos os verões têm vindo a aumentar a violência. E os dados estão à vista, não só no sentimento, mas também em casos concretos. E alguma coisa tem que ser feita. Mas Sesimbra teria capacidade para sair do navegante e que vantagens é que vê nisso? Aí seria sempre apenas beneficiar os nossos municípios e que ficassem com o mesmo valor do passe. Mas isso é uma situação limite que penso que com reforço de segurança consegue-se colmatar algumas situações. Agora, que tem sido ano após ano, para nós que somos sesimbrenses, ver que chega ao final do dia ou que a gente chega à praia, a insegurança está muito latente. O que é que provoca essa insegurança? Nós, já há muitos anos, esta parte, muito antes do navegante, houve protocolos entre municípios que a ação social vinha no verão para cá. Muitos deles acompanhados. Infelizmente, há muitas pessoas que não sabem, mas inclusive o mini preço junto ao terminal dos autocarros, há muitos anos que certos horários fechavam portas, porque os assaltos eram imensos. Ou quando chegavam para a praia, ou quando iam para os seus concelhos, o mini preço simplesmente fechava as portas. Agora, esta insegurança existia durante o mês de julho, normalmente porque o protocolo que existia entre as câmaras, principalmente comunistas,
aqui à volta do nosso concelho, era durante o mês de julho que existia este projeto. Entretanto, o projeto acabou com o navegante, Uhum. porque é possível em que, com o passe gratuito, Qualquer pessoa da principalmente. área metropolitana possa circular. Exatamente. Mas o problema está nessa possibilidade de circular, está nas condições que essas pessoas têm, como é que se pode alterar os comportamentos. Aí a alteração dos comportamentos tem que ser com mais segurança nas ruas, porque com mais vigilância acaba por disseminar um bocadinho a vontade às vezes de fazer algumas asneiras. E a gente sabe que assim é, quem lida com os jovens sabe que assim é. Agora, tem sido recorrente nos últimos anos. Este ano não saiu imagens para as redes sociais nem para a comunicação social, mas no verão de 2024 foi necessário colocar a Carris contratar GNRs para estar no nosso terminal em Sesimbra para as pessoas entrarem ordenadamente e com calma e sem magoar as outras para dentro Mas dos acha que isso, autocarros. acha que, eu percebo que há uma diferença, mas Só acha com que a não há, segurança é que foi possível controlar. E nós sabemos que também a segurança, que os efetivos não são suficientes Uhum. e acaba porque é normal, concelhos que não têm praia perto, que venham para a nossa Sesimbra, é perfeitamente normal. Agora, também os transportes públicos não dão acesso a outras praias, como a nossa Costa Norte, que tem uma capacidade superior de suportar mais pessoas na praia, acaba tudo estar-me condicionado aqui à nossa praia de Sesimbra, que é mais limitada. Também podíamos incentivar a que houvesse mais utentes das praias da nossa Costa Norte. Mas também, se calhar, quem normalmente vai para as praias da Costa Norte também não ia ficar muito contente com isto. Temos que arranjar aqui um meio termo e garantir a segurança para todos. Muito bem. Para terminar a questão da mobilidade, uma das propostas que apresentou num dos debates, já não sei qual foi a retirada, a possível discussão sobre a retirada do trânsito da Marginal de Sesimbra. Em que moldes isso poderia ser concretizado e que benefícios vêm fazê-lo? Já existem muitas terras, muitos concelhos com características idênticas à nossa, que não têm qualquer, apenas para acesso às garagens ou até para cargas e descargas. Já existe. E eu acho que é possível fazê-lo. Temos é que alterar o trânsito da vila. Agora, tal e qual como eu disse no debate, será para colocar em cima da mesa com reunião com todos os comerciantes e com quem mora na Marginal de Sesimbra e vemos como fazer. Uma coisa é certa, esta nova obra da Marginal não é solução. Temos uma marginal nova para fazer de novo, como é um lema nosso. Agora, é possível tirar o trânsito da marginal, é possível reabilitar a marginal com capacidade e fiscalização para que não haja excessos de algumas planadas que às vezes ocupam. É possível reordenar e fazer a nossa marginal mais acessível e que seja apelativa, que todos a usufruam dela com mais capacidade. Ainda sobre a mobilidade, que visão têm sobre as reabilitações recentes que existiram nas estradas da Freguesia do Castelo e que soluções têm para conservar as estradas do concelho ao longo do próximo mandato? A reabilitação tem que ser diária, não é só a 6 meses do final do mandato, tem que ser feita diariamente. Eu lembro-me que era miúda e nós tínhamos sempre pessoas de volta dos buracos ou pintar as, as passadeiras. Agora passámos mais 3 anos sem ver uma única intervenção. E agora no final do mandato é que vemos obras por todo o lado e intervenções por todo o lado. Não, tem que ser, a manutenção tem que ser constante, aliás isso consta do nosso programa, a manutenção é constante, não pode ser feita. É feita por quem, nesse caso? Nós já tivemos uma equipa do município específica para o Alcatrão, que neste momento eu não os vejo na rua, por isso não acredito que exista. E inclusive eu fiz visitas à parte operacional e não vejo que exista meios que podem também ter ficado obsoletos e entretanto o município não achar conveniente adquiri-los, mas e apenas subcontrata às vezes para fazer este tipo de manutenções. Mas se houver meios do município para reparar pequenos buracos e estarem constantemente na estrada a ver o que é necessário fazer, uma fiscalização mais atenta para executar de imediato, as estradas não chegam ao ponto que chegaram. Neste caso foi necessário um empréstimo de 3,5 milhões para a freguesia num todo e 2,1 milhões para uma reabilitação e mais infraestruturas, passeios para a Estrada Sim. das Pedreiras. Aqui foram necessários empréstimos. Portanto, como é que se vai concretizar
uma Se conservação formos fazendo a cotidiana. conservação dia a dia, não chegamos a este ponto de ser necessária uma intervenção total. Não serão necessários novos empréstimos, acredita? Não, não. Se for pelo menos com manutenção diária, não chega às nossas estradas ao ponto que chegamos, certamente. Muito bem. Vamos passar para o desenvolvimento económico. Quais são os eixos principais da estratégia do PSD e do CDS para Sesimbra neste âmbito? A parte económica para nós é muito abrangente, porque acompanha a economia local, acompanha o desporto, acompanha o turismo. O nosso concelho é muito rico em tudo o que seja da natureza e a economia local tem que abranger um bocadinho todos estes pontos. Temos uma cultura riquíssima, que pode ser, aliás, nós temos a nível da cultura, temos uma reordenação do plano que penso que nem sequer existe, de tudo o que se passa no nosso concelho. Nós temos o carnaval em épocas específicas, temos festas religiosas e festas em alturas específicas. Fora disto, não temos mais nada. Mais nada. Não temos um evento desportivo relevante. Vamos ter agora o Spartan, vamos ver se no próximo ano se voltam, mas o nosso concelho é rico em turismo de aventura, que possa ser valorizado. Vamos criar a estação náutica na Lagoa da Albufeira, com centro de alto rendimento, tudo o que seja ligado às vertentes náuticas do concelho, tudo o que não seja necessário apenas funcionar no verão ou que seja só ao fim de semana. E principalmente a economia local e os nossos produtores locais, que também têm tido alguma valorização, mas nós precisamos de criar a nossa marca, levá-la lá mais fora, porque Sesimbra está muito perto de Lisboa, está muito perto de Setúbal, e nós temos turistas a dormir em Lisboa que nos vêm visitar, e nós temos que também fazer um pouco ao contrário, trazer os turistas para Sesimbra para que cá fiquem e que desenvolvem a economia local. Por outro lado, temos a parte empresarial. É isso que eu lhe ia perguntar. O desenvolvimento económico vai para além do turismo? Vai muito além do turismo. Temos a parte empresarial. Nós temos empresas que já há muitos anos esta parte que crescem no concelho e que depois não têm um parque industrial condigno que consigam crescer, têm que passar a sua atividade para os concelhos vizinhos. Temos 2 parques industriais no papel já há décadas que nunca saíram do papel, e temos um parque industrial no Zambojal que acabou por ser privado e a pouco foi crescendo. Temos que aumentar a capacidade, temos que ter incentivos para que as empresas venham se instalar em Sesimbra. A parte empresarial é fortíssima e depois também ligado ao setor das pescas. Voltando ao turismo, no orçamento de 2025 estava previsto utilizar 1,4 milhões de euros no turismo para divulgar no panorama nacional e internacional a marca Sesimbra, são estas as palavras lá escritas, sendo canalizados para o Carnaval 297 mil euros, para o Réveillon Natal 180 mil e para a Festa das Chagas 110 mil. Como é que avalia esta gestão orçamental? E a pergunta é se acha que estes valores têm produzido resultados económicos que o justifiquem. Acho que não. Acho que não. Falarmos nesses valores e o que é que nós vimos o nosso município fazer a nível internacional. Sinceramente não vi. Feiras, visitas, pouco mais, mas mesmo a nível de feiras e para divulgar Sesimbra lá fora, não vimos grande coisa. Agora, temos um departamento de turismo que optou por apoiar mais a nível local. Por exemplo, tivemos um apoio de cerca de 25% do seu orçamento, em que apenas foi para uma prova de golfe específica para altos empresários. Não sei muito bem o que é que isso traz de retorno a Sesimbra. Tem que ser repensado mesmo a nível do turismo, onde é que queremos chegar e para onde é que vamos. A nível do Carnaval, se compararmos com outros concelhos do país, somos o concelho que menos investe no Carnaval. E temos o Carnaval mais antigo de Portugal. A Lénia falava na entrevista à Sesimbra FM num gabinete exclusivamente dedicado ao Carnaval, com infraestruturas para associações trabalharem. Considera, portanto, insuficiente o investimento que a autarquia tem feito? Qual é o valor atual e qual é o investimento que pretende que seja feito? Eu na entrevista da Sesimbra FM comparei e dei o destaque, por exemplo,
Ovar. Ovar. Porquê? Porque Ovar é uma localidade do país que não tem associação de carnaval. O nosso município sempre empurrou muito o crescimento do carnaval de Sesimbra pela não existir uma associação de carnaval. Colocam ónus em cima das associações. Se vocês não têm associação, não crescem mais, não é por nossa culpa, é por não existir associação de carnaval. Nós não pensamos assim. Aliás, o carnaval para mim é querido. Eu sou dirigente de uma associação ligada ao carnaval, que não é escola de samba, mas eu acho que as nossas escolas de samba precisam ser mais valorizadas e nós temos a escola de samba mais antiga de Portugal, que vai lá fora, que vai ao norte e traz prémios atrás de prémios. Agora, que condições é que nós temos para crescer mais e O que é que fala-se a muito autarquia pode fazer mais? a questão das infraestruturas, Uhum. dar capacidade para todas as escolas e grupos trabalharem da mesma forma, que nem todos, infelizmente, têm a mesma capacidade a nível de conseguir trabalhar mais e crescer mais, e o Carnaval trabalha o ano inteiro, não trabalha só nos dias do Carnaval. E têm atividades também fora da área do Carnaval. Nós temos grupos de teatro e outras formas dentro das associações de Carnaval. Mas a nível financeiro, acha que é necessário um reforço? As escolas trabalham por si e conseguem suportar os seus custos a muito custo. O que o município dá não é suficiente, apenas cobre cerca de 30%, 30 a 40% dos custos do carnaval. Tudo o resto tem que ser com o trabalho voluntário de quem trabalha diariamente e contribuem e muito para a economia local de Sesimbra. Eu acho que se compararmos com o Ovar fez a aldeia do Carnaval e foram com apoios comunitários. E tem que se explorar mais, nós temos também alguns pontos no nosso programa muito com pesquisa em fundos comunitários. Nós conseguimos crescer e conseguimos fazer mais e gastar pouco. Muito bem, vamos passar para o ambiente e para o saneamento. Começamos pelos incêndios, que felizmente não temos sido muito vítimas destes fenómenos, destes desastres naturais e não só. Com o abandono da agricultura, existem zonas do concelho em que a floresta e o mato acabaram também por seguir o mesmo caminho. Há relatos de desordenamento, de falta de limpeza, e as alterações climáticas vêm também tornar os incêndios mais agressivos e mais frequentes. Que soluções é que a coligação apresenta para proteger o nosso património natural e os nossos bens? Nós, nos últimos 2 meses, mais ou menos, é que vimos de repente tudo a ser limpo no nosso concelho. E não pode ser assim. Tem que haver um planeamento, tem que haver fiscalização nos terrenos privados, porque quando os privados não o fazem, o município tem meios de o fazer e tem meios depois de cobrar ao proprietário. Agora, não custa nada fazer um planeamento no nosso território e este planeamento ser público. Cada um de nós sabemos quando é que a nossa rua vai ser limpa. Cada um de nós sabe qual é a semana em que uma equipa vai lá estar. E isto lá está a ver um bocadinho com a transparência e ser muito simples fazer um planeamento e torná-lo público. E esse planeamento não serve depois para nós andarmos atrás do prejuízo, porque ouve-se muito falar nas aplicações e de fazer reclamação e que depois o município vai lá e resolve. Nós não temos que andar atrás de reclamações, nós temos que ser proativos e definir um plano para que seja cumprido e que os municípios vejam resultados. Muito bem. Relativamente às pedreiras, as explorações de areia da zona sul da Mata de Sesimbra tinham um período máximo de exploração de 15 anos, contados a partir da entrada em vigor do Plano de Pormenor da Zona Sul, onde está precisamente fixado esse prazo. O Plano de Pormenor entrou em vigor em abril de 2008, o que significa que as explorações de areia só podiam ser, e passa a redundância, exploradas até abril de 2023. A nossa equipa teve acesso a uma carta dirigida ao Presidente da Autarquia, através da qual a gerência da empresa proprietária destes locais de exploração propõe uma alteração ao regulamento do Plano de Pormenor para estender a limitação temporal das explorações de areia, colocando esse prazo dependente da aprovação dos empreendimentos turísticos desta Zona Sul. Se for eleita, o que é que fará perante esta situação? Não conheço o processo em concreto, temos que saber o que é que se trata. Uma coisa é certa, temos um caso de sucesso de uma reabilitação, é o Sesimbra Natura Park, e que conseguiu se adaptar o negócio a outro, que tem sido um caso de sucesso no nosso concelho, e que é possível fazê-lo. Agora, decisões só depois de conhecer o processo.
Muito bem. Aqui precisamente acho que se refere ao Sesimbra Natura Park e ao prolongamento da exploração de areia. Creio que o Presidente da Câmara refere que, por lei, a interpretação jurídica do órgão responsável também permite alargar, mas queria também perceber a sua posição mais abstrata relativamente à exploração de areias e inertes no nosso concelho. Se não prejudicar o nosso meio ambiente, a nível empresarial é importante, mas temos que conhecer em concreto o que é que se passa para tomar uma decisão. Muito bem. Este verão também ficou marcado pela interdição da Praia do Ouro, que deu origem a alguma polémica, também política. A Praia do Ouro esteve interdita a banhos devido à presença de valores superiores aos limites legalmente estabelecidos da bactéria E. coli. Ficou esclarecida sobre esta situação? Não fiquei. Mas também acho que não ficarei. Só ficarei se sendo eleita e percebendo o processo por dentro. Porque lá está, houve aqui um grande alarido político, principalmente entre duas forças políticas, a empurrar aqui um bocadinho do que quem seria a culpa. Agora, uma coisa é certa, aconteceu. E segundo eu questionei se seria a primeira vez que poderia ter acontecido, não creio que tenha sido a primeira vez. Calhou, foi durante a época balnear ser feito os testes e ter dado positivo. Muito bem. Vamos passar para a saúde. Faltam médicos nas unidades de saúde familiar do concelho. No caso do Castelo, a unidade de saúde está localizada num lugar de difícil acesso, sobretudo para a população mais idosa, e depois das 20 horas as respostas de saúde deixam de existir no concelho. Que propostas têm para dar mais segurança à população de Sesimbra no acesso aos cuidados de saúde? O centro de saúde do Castelo, médio e longo prazo, tem que ser realocado, tem que passar, porque quando ele foi construído não tinha muita densidade habitacional à volta, o que entretanto tem vindo a incrementar, e está localizado numa zona muito difícil de acesso e há relatos de pessoas que caem e que têm alguns sinistros complicados. Em relação aos médicos de família, na Quinta do Conde sabemos que já foram contratados agora 4 médicos, que já não são 12.500 pessoas que estão sem médico de família, já são muito menos. Até ao final do ano temos a garantia que são contratados mais 2 médicos para garantir a abertura do novo centro de saúde da Quinta do Conde. Em relação a Santiago, temos que garantir que esteja aberto 24 horas por dia. Essa é uma das nossas prioridades e está no nosso programa. E acha que isso vai ser possível? Como é que isso pode materializar? Temos que ter mais médicos, o que não é fácil porque é um problema nacional a falta de médicos, mas nada como pressionar e também até vermos a nível de condições como é que podemos fixar mais médicos no nosso concelho. O PSD e o CDS de Sesimbra têm alguma proposta em concreto para isso? Para fixar, estamos em aberto para negociações, não temos proposta concreta, mas se for necessário até a nível de apoio de habitação, como acontece em alguns concelhos, para fixar mais profissionais de saúde, estamos abertos a essa negociação, claramente. Já ouvi dizer em vários debates, nomeadamente para responder à questão da saúde e outras questões, que, como é do PSD, terá uma ligação, não sei se a palavra adequada é privilegiada, mas explique-me porquê usar este argumento de que... Porque para mim é natural, faz-me um bocadinho confusão. A sério que me faz um bocadinho confusão. Vou-lhe dar o exemplo da Lagoa de Albufeira. Sim. Que me acusam imenso de aproveitamento político em relação à Lagoa de Albufeira e não está resolvido. Faz-me um bocadinho confusão. Nós temos autarcas locais que têm os seus partidos numa posição de governo e que simplesmente não questionem. Porque lá está um bocadinho a minha reverência. Eu quando vejo um problema eu vou questionar, eu vou bater à porta. E acho que é esse o nosso papel. Porque a nível do Governo Central há N coisas para fazer a nível nacional. Se nós não formos nós a tentarmos lá chegar e que olhem para os nossos problemas, nunca vão olhar. E aqui é um trabalho em equipa. Temos a nível local, PSD local, temos os nossos deputados, Sim. que no nosso caso em particular do PSD, e muito bem, no meu entender, temos os deputados alocados por zonas do nosso distrito, e temos com quem lá chegar, e depois do nosso deputado passamos às tutelas e conseguirmos que olhem para os nossos problemas e que resolvam os nossos problemas. Eu não vejo isto como nada privilegiado, eu vejo isto como uma forma de trabalho. E é a forma que nós trabalhamos, é assim. A questão que se coloca é, a CDU com certeza fará pressão para ter mais médicos de família, para que a Lagoa da Albufeira, para que o desassoreamento aconteça. Mas temos o exemplo, exemplo,
da questão agora que abriu os BUs com o Espaço Cidadão. Sim. Não é? O Espaço Cidadão foi já autorizado pela ministra Margarida Balseiro Lopes na anterior legislativa, PSD, que foi reivindicado pela CDU durante vários anos até a loja de cidadão, junto do governo dos PS, e não teve resposta. E agora teve. E não teve intervenção do PSD local. Pronto, era só... Faz parte do trabalho do Presidente de Câmara, julgo eu, questionar e reivindicar. Mas a questão é que quando diz que nós podemos ser uma mais-valia, porque somos do PSD e do CDS... Não é uma questão de ser mais-valia, é mesmo uma questão de forma de trabalhar. Sim, mas não se coloca a questão de o governo, à partida, por princípio, tem de trabalhar institucionalmente com todas as câmaras e não privilegiar quem tem autarcas do PSD. Mas por isso eu dei o exemplo do Espaço Cidadão e da loja de cidadão. Então a CDU consegue reivindicar sem a ajuda do PSD local. Também o pode convencer, não é? Agora, eu acho muito bem que haja um governo que dê resposta e que ouça os apelos da CDU. Agora, não gosto e acho um bocadinho deselegante acusarem-me a mim de utilizar privilégios por ter um governo com o PSD e o CDS. Porque eu acho que o nosso governo ouve qualquer força política. Muito bem. Vamos passar para a cultura e para o associativismo. No debate sobre a cultura que aconteceu no Grêmio, ouvimos muitas queixas de municípios, sobretudo da freguesia da Quinta do Conde, que nos diziam que faltam espaços de cultura para as mais diferentes formas de arte. Sem eles, a população tem até mais dificuldade em criar comunidade, em identificar-se com o lugar onde mora, e a Quinta do Conde tem-se tornado muito uma freguesia dormitório. Que soluções têm para dar mais vida cultural ao concelho e aqui em concreto para a Quinta do Conde? A Quinta do Conde, eu acho que as infraestruturas que estão neste momento a ser construídas são insuficientes. Aliás, eu disse isso no debate. Estamos a construir um cineteatro que tem 200 lugares. 200 lugares para para uma população superior a 30 mil pessoas não dá para uma festa de uma escola primária. Não é? As outras duas obras não ajudam? O Spot das Artes também tem capacidade muito, muito reduzida. Uhum. A biblioteca também é uma importante infraestrutura, mas a nível cultural poderá fazer pequenos atos pontuais que não vai influenciar. Agora precisamos de estruturas a sério. Nós, para a Quinta do Conde, achamos que deve ser feito um pavilhão multiusos, importante para funcionar mesmo a nível de exposições e ser utilizado para a cultura o ano inteiro. E será, no nosso projeto, está inserido juntamente com a nova localização da Feira Festa, que será um parque urbano em que funcionará o ano inteiro. Muito bem. Vamos passar para o funcionamento da Câmara Municipal, dos serviços da autarquia, para as condições dos trabalhadores da Câmara, para a orgânica de funcionamento daquele que é o maior empregador do Concelho. Que propostas apresentam neste âmbito? Eu tenho feito muitas visitas a muitos serviços do município e constatamos que, em grande parte deles, dizem-nos que não conseguem ter capacidade de resposta por falta de pessoas. Mas quando olhamos para o universo de mais de 1.300 funcionários, questionamos como é que um concelho com 50 mil pessoas, com 1.300 funcionários, não consegue funcionar. Por isso, alguma coisa está mal, alguma coisa de reestruturação, tem que ser feita uma reestruturação, porque não estamos a dar com os funcionários que temos capacidade de resposta para as nossas necessidades. Por isso, alguma coisa não está a funcionar bem e não está de certo. Mas quando fala de uma reestruturação, consegue concretizar melhor o que é que isso significa? Significa mudar, contratar mais, mudar pessoas de outros sítios? A mobilidade, pelos vistos, é uma coisa muito complicada no nosso município, porque temos serviços que têm pessoas, outros que não têm, mas que depois a mobilidade não existe, ou então a mobilidade que existe é muito reduzida e muito específica. E temos que ser feita uma análise concreta. Eu venho do privado, para mim a mobilidade é muito fácil, porque no privado, se me disserem que para a semana tenho que estar noutro sítio, eu tenho que estar, mas no município não funciona assim, tem que haver mobilidade interna que tem os seus trâmites e é mais complicado. Agora, que tem que haver uma reestruturação e pensar a forma de funcionamento do município, tem que ser feito. Por exemplo, nós temos, a nível de digitalização dos processos, está muito atrasado na parte do urbanismo e talvez seja um dos maiores fatores que mais atrasa o licenciamento do urbanismo no nosso concelho.
E depois temos a questão de que também as condições de trabalho das pessoas que vão trabalhar no ciclo não são as mais adequadas e estar os serviços dispersos também dificulta bastante o seu trabalho e não é mais célebre muitas vezes por causa disso. Agora, um novo edifício que é falado já há tantos anos por tantas forças políticas é necessário e tem que avançar, mas isso também não é a curto prazo, não responde, não resolve. Por isso, a curto prazo tem que se arranjar uma solução para centralizar ao máximo os serviços e nós temos aqui algumas coisas pensadas, eu inclusive já falei, é público no edifício da Formar que está fechado, há uma coisa que tem que ser feita ali, ou mesmo até para captar polos universitários para funcionar ali ou ter formação, ou então, se não for possível para já ir por essa área, é uma alternativa para nós conseguirmos centralizar os serviços municipais e conseguirmos ser mais céleres nas respostas. Vamos falar de segurança. O crime de violência doméstica é o mais participado em Portugal e Sesimbra não está imune, infelizmente, a este flagelo social. O ódio contra as mulheres tem sido cada vez mais normalizado online entre os jovens, com muitos deles a apreciarem figuras da chamada manosfera, que adotam um discurso misógino que defende a subalternização das mulheres. Como é que podemos combater a normalização destes discursos que colocam em causa a segurança, sobretudo, das mulheres? Infelizmente, o discurso tem que se começar na formação e principalmente agir pelos jovens, através das escolas. Em relação à violência doméstica, nós temos no nosso programa a criação do Gabinete de Apoio à Vítima, que já existe em outros concelhos e em Sesimbra não existe, seja uma porta aberta para ajudar a quem quer que necessite, não só as mulheres, mas todos os que sofram de violência, com apoio psicológico e que depois faça a ponta aqui com as forças de segurança. A questão da violência, principalmente nos jovens, é muito grave, e principalmente através das redes sociais e fora das redes sociais, muito a nível pessoal. E isto tem que ser combatido com formação, com O que é que a autarquia pode fazer nesse âmbito? junto das escolas, a formação pode ser dada, workshops nestas áreas dadas pelo município, pelo Gabinete da Juventude, pode e deve, no nosso entender. E criando o gabinete de apoio à vítima, pode ser um impulsionador em várias áreas, tanto a nível dos idosos, porque existe muita violência doméstica dos idosos, e trabalhar em conjunto com a juventude e com todos. Para terminar, vamos falar das listas e das alianças políticas. Analisámos todas as listas candidatas e, no caso do PSD-CDS, reparámos que existem pessoas que tanto fazem parte da lista à Câmara como da lista à Assembleia Municipal, outras estão na Assembleia de Freguesia e na Assembleia Municipal. Numa coligação com tanta história em Sesimbra, porquê é que foi necessário haver tantos candidatos repetidos? Houve alguma dificuldade na mobilização? Não houve dificuldade, foi mesmo estratégia. No nosso caso foi mesmo estratégia. Nós temos a ambição de ganhar, e é para isso que estamos a trabalhar. No caso de trabalho futuro, temos aqui pessoas específicas, especializadas em certas áreas ou em certos pequenos territórios do nosso concelho, necessárias principalmente na Assembleia Municipal. E a mobilidade entre os deputados da Assembleia Municipal vão trabalhar em equipa, não só com os eleitos, mas sim com uma equipa que vai até muito além dos eleitos. E foi com essa perspectiva que nós fizemos repetições estratégicas de pessoas com conhecimento estratégico para conseguir chegar à Assembleia Municipal para discutir temas concretos. Muito bem. Neste caso, estamos a falar da coligação PSD-CDS, mas pelo país fora há coligações em que a Iniciativa Liberal também participa. Numas eleições tão competitivas em que se ganha ou se perde por apenas um voto, e sabemos que estas estão bem incertas, não teme que esta aliança política um pouco menos alargada coloque em causa a eleição de algum vereador? Poderá colocar em causa ou não, mas foi uma opção da Iniciativa Liberal. Nós negociámos, falámos com eles, aliás, falámos muito abertamente, e a Iniciativa Liberal, por sua opção, decidiu ir sozinha, quer ter a sua experiência autárquica, saber o que vale a nível do Conselho e escolheu o seu caminho. E nós continuámos o nosso, aliás, nós nunca parámos o nosso, portanto, chegámos a uma certa altura e foi mesmo decisivo. Assim, o comboio está a andar, ou continuam connosco, ou então cada um segue o seu caminho. Se for eleita, aceita negociar com todos os partidos? Eu estou aberta a negociar sempre com toda a gente. Incluindo o Chega? Incluindo o Chega. Acho que neste momento o objetivo é que Sesimbra tenha uma opção credível
e que não cheguemos a um ponto de ser ingovernável, porque as estatísticas que estão em cima da mesa, vamos ver o que é que acontece. E eu não vamos contribuir para que seja ingovernável. Obrigado, Lénia. Obrigada eu.